Estamos indo pra casa de Canela, entendeu? De Canela aqui, ó, na base do pé. Por causa da Shakira. O que você tem a dizer, Carol, em sua defesa? Fala aqui. A Evelyn também tá cheia de dor no joelho. Esse joelho dela em dia normal, podre. Cheio de dor no joelho. Fala, Dani, alguma coisa? Olá, gente, boa noite. Gente, tô mandando pra minha mãe. É isso, vou chegar em casa. Chegar em casa 3 horas da manhã. Então, não faça janta. Olha aí, galera. Estamos aqui, ó. Meu Deus, frente ao túnel aqui, ó. Ali já é o Rio Sul, ali. Já é o Rio Sul, a gente tá andando de Canela, que deu de Canela. Porque a Shakira resolveu fazer um showzinho dela. Aí a ambulância passando aqui, ó, correndo, ambulância. Entendeu? A situação tá grave no Rio de Janeiro. Tá todo mundo em pânico,